Unidade 4. Boas práticas de fabricação. Convite ao estudo. Caro aluno, estamos nos preparando para finalizar nossos estudos sobre gestão de unidades de alimentação e nutrição. Para encerrar essa etapa, estudaremos as leis sanitárias que existem para buscar o controle higiênico-sanitário de forma a garantir a saúde da população. Serão abordados, portanto, temas relacionados à exigência da implementação das boas práticas de fabricação para serviços de alimentação, os procedimentos operacionais padronizados, POPs, e os critérios de segurança sanitária embasados na metodologia da análise de perigos e pontos críticos de controle, AC, para garantir a qualidade do estabelecimento. Vale lembrar que a adequação dos procedimentos preconizados garante a qualidade sanitária das preparações e varia desde a mão de obra treinada corretamente, o espaço físico disponível até o fluxo de produção e os equipamentos adequados. Dessa forma, ao finalizar esta unidade, você terá a orientação necessária para elaborar um plano de controle higiênico-sanitário que garantirá a padronização de normas e procedimentos fundamentados nos critérios técnicos da legislação vigente. Para aproximar o conteúdo teórico da prática profissional, você será apresentado a uma série de situações que o farão se sentir parte integrante desse universo complexo e apaixonante que é a gestão de afinal. Quais são as legislações que norteiam o trabalho do nutricionista quanto à produção de alimentos seguros? Qual o papel do nutricionista na implementação das normas de controle higiênico-sanitárias? Como elaborar um manual de boas práticas de fabricação? Para quais etapas e processos é preciso estabelecer procedimentos operacionais padronizados? No que consiste o sistema AC? Para buscar a resposta a essa e a outras diversas questões, aproveite o conteúdo preparado para você. Bons estudos! Seção 1. Boas práticas de fabricação, BPF. Diálogo aberto. Com o passar dos anos foi possível notar um marcante desenvolvimento no sistema de produção de alimentos no Brasil, ao passo que, paralelamente, cresceu a atuação do nutricionista nesses serviços. Um dos fatores que contribuíram para esse fato foi a necessidade de sistematizar processos e estruturas nos serviços de fabricação ou manipulação de alimentos e refeições, o que culminou com o estabelecimento das boas práticas de fabricação de alimentos, que tem na figura do nutricionista seu principal apoiador. Dada a importância desta sistematização como forma de assegurar a proteção e a defesa da saúde do consumidor, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, determinou que os estabelecimentos que manipulam alimentos elaborem um Manual de Boas Práticas de Fabricação, MBPF, onde constam as normas e procedimentos que visam atingir um determinado padrão de qualidade na área de alimentos. Para que você consiga visualizar a aplicação prática desse conteúdo, leia com atenção a situação apresentada a seguir. Juliane, nutricionista do Departamento de Vigilância Sanitária do município, chega ao trabalho impressionada e ansiosa para apresentar a Matheus, seu colega, os dados de uma pesquisa que realizou nas panificadoras da cidade. Com base nas normas estabelecidas pela RDC número 275 de 2002 da Anvisa, Brasil 2002, 80% das edificações e instalações das panificadoras foram classificadas como ruins e 20% como péssimas e, quanto à higienização dos equipamentos e utensílios, 10% foram classificadas como ruins e 90% como péssimas. Matheus fica espantado com os resultados e começa a pensar em uma estratégia imediata para sanar o problema. Qual a proposta de intervenção feita por Matheus para implementarem nas panificadoras por meio do Departamento de Vigilância Sanitária? O que representam esses resultados em termos de condições higiênico-sanitárias dos produtos de panificação consumidos pela população do município? Não pode faltar. Aspectos gerais. Sabe-se que um dos aspectos importantes para garantir a qualidade dos alimentos é evitar as doenças de origem alimentar e, para isso, é preciso enfatizar situações que visem a prevenção da veiculação de agentes patogênicos e as condições de maior risco. Assimile. Controle higiênico. Ações que visam melhorar a higiene como um todo. Boas práticas com procedimentos de higiene ambiental, pessoal e preparação dos alimentos. Controle da contaminação. Controle sanitário. Ações que visam melhorar os processos e atribuir segurança na preparação dos alimentos. Controle da sobrevivência e multiplicação dos perigos biológicos.
Para isso, a Organização Mundial de Saúde, OMS, propõe as chamadas regras de ouro da OMS para a proteção e preservação dos alimentos. São elas: 1. Escolher os alimentos processados quanto à segurança. 2. Cozinhar completamente o alimento. 3. Consumir imediatamente alimentos cozidos. 4. Armazenar alimentos cozidos cuidadosamente. 5. Reaquecer completamente os alimentos cozidos. 6. Evitar contato entre alimentos crus e cozidos. 7. Lavar as mãos repetidamente. 8. Manter todas as superfícies da cozinha meticulosamente limpas. 9. Proteger os alimentos de insetos, roedores e outros animais. 10. Usar água limpa. Acredito que você esteja pensando que resumir em apenas 10 itens as ações de proteção e preservação dos alimentos parece algo muito simplista, não é? Contudo, levantamentos realizados pela Organização Mundial de Saúde indicam que esse pequeno número de fatores relacionados à manipulação dos alimentos é responsável pela maior parte dos episódios de doenças de origem alimentar. Porém, um profissional que trabalha com alimentos e que visa a segurança e a saúde de seus clientes não deve se prender apenas às regras de ouro da OMS. Reflita. O nutricionista que trabalha na gestão de unidades de alimentação e nutrição pauta suas atividades na promoção da saúde. Contudo, por que não se pode afirmar que promovemos saúde constantemente em uma UAN? Existem vários instrumentos que podem ser utilizados para a garantia da qualidade dos alimentos, dentre eles, os mais usados são a adoção de boas práticas na fabricação de alimentos, BPF, os procedimentos operacionais padronizados, POPs, e a aplicação do Sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle, AP, sendo os dois últimos discutidos nas sessões seguintes desta unidade. Colocando nosso foco primeiramente sobre as BPF, podemos dizer que elas têm por objetivo estabelecer procedimentos que devem ser adotados pela UAN a fim de garantir a qualidade higiênico-sanitária e a conformidade dos alimentos com a legislação sanitária. As boas práticas devem ser aplicadas aos serviços de alimentação que realizam algumas das seguintes atividades: manipulação, preparação, fracionamento, armazenamento, distribuição, transporte, exposição à venda e entrega de alimentos preparados ao consumo, tais como cantinas, buffets, comissárias, confeitarias, cozinhas industriais, cozinhas institucionais, delicatessens, lanchonetes, padarias, pastelarias, restaurantes, rotisserias e congêneres. Excluem-se desse regulamento os lactários, as unidades de terapia de nutrição interal, TNE, os bancos de leite humano, as cozinhas dos estabelecimentos assistenciais de saúde. Legislação geral e específica para serviços de alimentação. Conforme citado acima, as BPF se baseiam na legislação sanitária. Existem inúmeras resoluções e portarias que orientam o gestor a trabalhar da forma mais segura, de acordo com os objetivos e produtos fornecidos pela UAN em questão. Estas legislações estão citadas a seguir, ressaltando sua importância para o serviço de alimentação. Item Portaria número 1428, de 26 de novembro de 1993, Ministério da Saúde. Recomenda a elaboração de um MBP para manipulação de alimentos e menciona como atribuição do responsável técnico, RT, a adoção do método AP para garantia de qualidade de produtos e serviços. Item Portaria número 326, de 30 de julho de 1997, Anvisa, estabelece os requisitos gerais essenciais de higiene e boas práticas de fabricação para alimentos produzidos para consumo humano. Item RDC número 12, de 2 de janeiro de 2001, Anvisa, estabelece os padrões microbiológicos sanitários para alimentos. Importante para a seleção de fornecedores de mercadorias. Item RDC número 275, de 21 de outubro de 2002, Anvisa, estabelece os POPs para a garantia das condições higiênico-sanitárias necessárias ao processamento e industrialização de alimentos, complementando as BPF. Apresenta uma lista de verificação que deve ser aplicada em toda a UAN para avaliação das condições e processos na produção de refeições. Item RDC número 175, de 8 de julho de 2003, Anvisa, estabelece critérios de avaliação de matérias macroscópicas e microscópicas em alimentos que podem colocar em risco a saúde dos consumidores. Importante para a seleção de fornecedores de mercadorias.
Item Portaria número 2914, de 12 de dezembro de 2011, Ministério da Saúde, apresenta os critérios de avaliação da água potável, principalmente quanto à presença de micro-organismos, substâncias químicas e radioativas. Item RDC número 216, de 15 de setembro de 2004, Anvisa, estabelece procedimentos de boas práticas e POPs para serviços de alimentação a fim de garantir as condições higiênico-sanitárias do alimento preparado. Item RDC número 218, de 29 de julho de 2005, Anvisa, aplica-se às unidades de comercialização de alimentos e aos serviços de alimentação que realizam preparo, acondicionamento, armazenamento, transporte, distribuição e comercialização de alimentos e bebidas preparados com vegetais in natura, tais como lanchonetes, quiosques, barracas ambulantes e similares. Item RDC número 263, de 22 de setembro de 2005, Anvisa, fixa a identidade e as características mínimas de qualidade a que devem obedecer os produtos de cereais, amidos, farinhas e farelos. Importante para a seleção de fornecedores de mercadorias. Item RDC número 264, de 22 de setembro de 2005, Anvisa, fixa a identidade e as características mínimas de qualidade a que devem obedecer o chocolate e os produtos de cacau. Importante para a seleção de fornecedores de mercadorias. Item RDC número 265, de 22 de setembro de 2005, Anvisa, fixa a identidade e as características mínimas de qualidade a que devem obedecer as balas, bombons e gomas de mascar. Importante para a seleção de fornecedores de mercadorias. Item RDC número 268, de 22 de setembro de 2005, Anvisa, fixa a identidade e as características mínimas de qualidade a que devem obedecer os produtos proteicos de origem vegetal. Importante para a seleção de fornecedores de mercadorias. Item RDC número 270, de 22 de setembro de 2005, Anvisa, fixa a identidade e as características mínimas de qualidade a que devem obedecer os óleos, gorduras e o creme vegetal. Importante para a seleção de fornecedores de mercadorias. Item RDC número 271, de 22 de setembro de 2005, Anvisa, fixa a identidade e as características mínimas de qualidade a que devem obedecer os açúcares e os produtos para adoçar. Importante para a seleção de fornecedores de mercadorias. Item RDC número 272, de 22 de setembro de 2005, Anvisa, fixa a identidade e as características mínimas de qualidade a que devem obedecer os produtos de vegetais, produtos de frutas e cogumelos comestíveis. Importante para a seleção de fornecedores de mercadorias. Item RDC número 273, de 22 de setembro de 2005, Anvisa, fixa a identidade e as características mínimas de qualidade a que devem obedecer as misturas para o preparo de alimentos e os alimentos prontos para o consumo. Importante para a seleção de fornecedores de mercadorias. Item RDC número 274, de 22 de setembro de 2005, Anvisa, fixa a identidade e as características mínimas de qualidade a que devem obedecer a água mineral natura, a água natural, a água adicionada de sais, envasadas e o gelo para consumo humano. Importante para a seleção de fornecedores de mercadorias. Item RDC número 276, de 22 de setembro de 2005, Anvisa, fixa a identidade e as características mínimas de qualidade a que devem obedecer as especiarias, temperos e molhos. Importante para a seleção de fornecedores de mercadorias. Item RDC número 277, de 22 de setembro de 2005, Anvisa, fixa a identidade e as características mínimas de qualidade a que devem obedecer o café torrado, cevada, chá, erva mate e produtos solúveis. Importante para a seleção de fornecedores de mercadorias. Item Portaria CVS número 5, de 9 de abril de 2013, do Centro de Vigilância do Estado de São Paulo, estabelece os requisitos essenciais de BPF e de POPs para os estabelecimentos comerciais de alimentos e para os serviços de alimentação, a fim de garantir as condições higiênico-sanitárias dos alimentos. Dentro do universo das legislações sanitárias para a produção de alimentos,
cabe destacar resoluções fundamentais para o trabalho do nutricionista. A RDC número 216 de 2004, a RDC número 275 de 2002 e a Portaria número 326 de 1997. Essas legislações são de âmbito federal, no entanto, estados e municípios podem apresentar outras legislações, sendo assim, busque saber se o município ou estado onde atuará tem outras normas a serem seguidas. A RDC número 216 de 2004 trata dos pontos principais de controle quando se pensa no serviço de alimentação, orientam as práticas relacionadas às condições estruturais e higiênicas de instalações, equipamentos, móveis e utensílios, o controle integrado de vetores e pragas urbanas, o abastecimento de água, o manejo de resíduos, a higiene e a saúde dos manipuladores, as condições de matérias-primas, os ingredientes e embalagens, as boas práticas na preparação de alimentos e no armazenamento, o transporte e a exposição ao consumo de alimentos preparados. A RDC número 275 de 2002 instrui sobre os procedimentos operacionais padronizados, POPs, que são procedimentos escritos de forma objetiva, e estabelece instruções sequenciais para a realização de operações rotineiras e específicas, a serem vistos na próxima sessão. A Portaria 326/1997 é o regulamento técnico sobre as condições higiênico-sanitárias e de boas práticas de fabricação para estabelecimentos produtores, industrializadores de alimentos. É fundamental que o nutricionista tenha conhecimento pleno das legislações, inclusive das atualizações desses documentos, visto que pautam toda a estruturação do serviço realizado na UAN. Deve-se ressaltar que não necessariamente as legislações apresentadas contemplam toda a gama de aspectos existentes na UAN, mas é possível considerar os itens citados como ponto de partida para introduzir os controles de qualidade que o nutricionista precisa implantar na UAN, como, por exemplo, os POPs, o Manual de Boas Práticas de Fabricação, MBPF, o Sistema APC, as normas ISO 9000 e ISO 22000. Procedimentos para a elaboração do Manual de Boas Práticas de Fabricação. Para a elaboração do Manual de Boas Práticas de Fabricação, MBPF, é necessário o conhecimento das leis relacionadas ao controle higiênico-sanitário dos alimentos, desde a aquisição da matéria-prima até sua distribuição ao cliente, consumidor. O MBPF deve ser a reprodução fiel de todos os processos de produção e, por isso, é único e individualizado, necessitando de constante atualização, não apenas no que se refere às novas legislações, mas inclusive quando a empresa realizar mudanças na estrutura física, de pessoal ou tecnológica. No MBPF devem estar descritos detalhadamente a disposição da área física, os equipamentos, as rotinas e procedimentos, de forma que qualquer profissional que assuma uma atividade na UAN tenha conhecimento da rotina. Por isso, o MBPF deve ser elaborado por um profissional devidamente capacitado, que conheça as legislações nos âmbitos federal, estadual e municipal para efetuar as atualizações necessárias e treinar os colaboradores. Na prática, antes da elaboração do MBPF, é importante que sejam aplicadas ferramentas de controle e diagnóstico, checklist e as fichas de controle, estoque, preparo, distribuição e avaliação periódica do manipulador, de forma a identificar todos os processos que precisam ser adequados e estabelecidos de forma coerente com o serviço prestado, sem medo de errar. Diante dos resultados alarmantes apresentados, Matheus propõe para Juliane que visitem as panificadoras e apresentem os resultados do levantamento de forma a sensibilizar os proprietários para as mudanças necessárias. Prioritariamente, Matheus e Juliane devem orientar os gestores das panificadoras a procurarem um nutricionista para implementar e descrever os procedimentos operacionais padronizados para os processos de higienização de equipamentos e utensílios. Essa é uma atitude urgente e necessária para assegurar um padrão mínimo de segurança na produção dos produtos de panificação. Após a implementação dos processos de higienização adequados, Matheus e Juliane devem trabalhar com as panificadoras para que realizem as reformas estruturais necessárias a fim de atender à legislação vigente. Em seguida, devem procurar um profissional, de preferência um nutricionista, para elaborar o Manual de Boas Práticas de Fabricação. Essas medidas são necessárias
visto que os dados do levantamento realizado por Juliane indicam que a população do município está sendo colocada em elevado risco de contaminação por micro-organismos patogênicos veiculados por alimentos ao consumir produtos de panificação. Avançando na prática. Elaborando o Manual de Boas Práticas de Fabricação. Descrição da situação problema. Silvia é nutricionista de uma UAN e precisa atualizar seu Manual de Boas Práticas de Fabricação, MBPF, após ter instituído algumas mudanças na rotina de higienização dos equipamentos e utensílios bem como na periodicidade da entrega de gêneros. Com um volume enorme de trabalho administrativo para finalizar, Silvia pede a Poliana, estagiária do curso de nutrição, para fazer a atualização do manual e apresentá-lo a ela para correção. Preocupada com tamanha responsabilidade, Poliana pede à sua professora Patrícia um modelo de MBPF para que possa se basear e fazer a atividade solicitada por Silvia. O que a professora Patrícia explica para Poliana sobre a estrutura do MBPF? Resolução da situação problema. Patrícia explica para Poliana que não é possível estabelecer de forma rígida a estrutura do Manual de Boas Práticas de Fabricação de um estabelecimento produtor de alimentos, visto que esse instrumento deve estar completamente adaptado à realidade de cada local a que se refere. Ou seja, cada Manual de Boas Práticas de Fabricação é único e deve ser constantemente modificado para se adequar às mudanças que ocorrem na empresa. Contudo, alguns itens são necessários a todos os manuais, como item identificação da empresa, razão social da empresa, CNPJ, endereço completo. Item objetivos da empresa. Item colaboradores envolvidos na elaboração do MBPF, estabelecer o responsável técnico, RT, a equipe técnica e a equipe operacional. Itens relacionados ao pessoal, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, CONSO, NR7, e Controle Clínico de Saúde, Higiene Pessoal. Uniformização e equipamento de proteção individual, EPIs, treinamento para contratação, capacitação e reciclagem. Itens relacionados às instalações da UAN, estrutura e edificação, higiene ambiental, manejo de resíduos, controle integrado de vetores e pragas urbanas, água, higienização de caixa d'água e laudo de potabilidade, manutenção preventiva e controle de equipamentos. Itens relacionados às áreas da UAN, área de recebimento, conferência, técnicas de armazenamento, seleção de fornecedores, controle de matérias-primas e fornecedores, pré-preparo e cocção, técnicas de higiene dos alimentos, técnicas dietéticas, critérios de tempo versus temperatura, armazenamento a uma temperatura controlada, coleta de amostras, análise microbiológica, técnicas de higiene de equipamentos e utensílios, e área de distribuição, critérios de tempo versus temperatura e procedimentos para transporte de alimentos, utilização de sobras. Portanto, para realizar o trabalho solicitado por Silvia, Patrícia orienta Poliana a observar e a anotar todos os aspectos referentes aos processos de higiene de equipamentos e utensílios e também a respeito da periodicidade na entrega de matéria-prima para que possa descrevê-los detalhadamente conforme ocorrem. Seção 2. Procedimentos Operacionais Padrão, POPs. Diálogo aberto. Prezado aluno, você já percebeu que a condição sanitária de um alimento é um reflexo de todos os procedimentos adotados para o seu preparo, desde a escolha da matéria-prima, passando pelos processos produtivos, até o momento da distribuição e consumo, não é mesmo? Portanto, a qualidade do alimento preparado se baseia na capacidade de controlar os fatores envolvidos em todas as etapas de produção, e para isso, é fundamental estabelecer os procedimentos operacionais padrão, ou padronizados, tema central do nosso estudo, para auxiliar você a compreender como é possível trazer todo o conteúdo teórico abordado a seguir para a rotina de trabalho do nutricionista gestor de UAN. Você será apresentado à seguinte situação: Juliane e Matheus, nutricionistas do Departamento de Vigilância Sanitária do município, iniciam o trabalho de orientação das padarias da cidade de forma a auxiliarem os proprietários quanto às adequações necessárias em seus estabelecimentos, após terem sido divulgados os dados alarmantes da pesquisa feita por Juliane quanto aos problemas referentes à higienização dos equipamentos e utensílios.
Joaquim, proprietário de uma das panificadoras mais tradicionais, tem muitas dúvidas sobre como implementar os procedimentos operacionais padronizados, POPs, e, por isso, fez diversos questionamentos para os nutricionistas. Existem POPs obrigatórios para panificadoras? Deve existir um POP para cada equipamento utilizado na fabricação dos produtos? Como iniciar a elaboração de um POP? Como Juliane e Matheus devem orientar Joaquim nestas questões? Não pode faltar. Aspectos gerais. Os POPs são um complemento para as boas práticas de fabricação, BPF, e consistem na descrição objetiva e sequencial das várias operações que acontecem no dia a dia da UAN, tanto na produção quanto no armazenamento ou transporte de alimentos. Eles são empregados para promover a padronização e melhoria das operações, ou seja, a implementação dos POPs permite que qualquer colaborador possa realizar uma mesma atividade com o mesmo padrão de qualidade e exigência, ainda que seja novo no setor. Além disso, os POPs devem descrever todos os procedimentos operacionais relacionados à atividade em questão, como higienização de utensílios, bem como especificar a frequência dos procedimentos e identificar o responsável por implementar e monitorar o POP. Esses documentos devem ser aprovados, datados e assinados pelo responsável técnico, pelo responsável pela operação e pelo responsável legal ou proprietário do estabelecimento, podendo constar como anexo do Manual de Boas Práticas da unidade. Assimile. Para cada um dos POPs devem ser elaboradas planilhas para o registro das seguintes informações. Item objetivo. Qual a importância da elaboração do POP? Item campo de aplicação. Onde se aplica dentro da UAN? Item documentação, legislação e/ou referências técnicas. Item responsabilidade. Funcionário responsável pela elaboração e monitoramento do POP. Item descritivo técnico. Descrição simplificada da técnica a ser aplicada e monitorada. Em serviços de alimentação ou indústrias alimentícias, a implantação dos POPs é uma exigência legal e é bastante comum encontrar profissionais que se confundem acerca da legislação a ser seguida quando se trata dos procedimentos operacionais padronizados. A RDC-N 275, de 21 de outubro de 2006, é uma resolução que dispõe sobre o Regulamento Técnico de Procedimentos Operacionais Padronizados aplicados aos estabelecimentos produtores e industrializadores de alimentos, enquanto a RDC-N 216, de 15 de setembro de 2004, dispõe sobre Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação, ou seja, a RDC 275 normatiza os POPs a serem desenvolvidos pelas indústrias de alimentos, enquanto a RDC 216 está voltada para os serviços de alimentação. Reflita. No que diz respeito aos procedimentos operacionais padronizados, as legislações vigentes são aplicáveis para qualquer empresa independentemente de sua capacidade produtiva? Ou há diferenças na legislação que rege uma micro, pequena ou grande empresa da área de alimentos? Na prática, a diferença está no número de POPs exigidos por cada uma das legislações. Para indústrias de alimentos, são 8 os POPs obrigatórios. 1. Higienização das instalações, equipamentos, móveis e utensílios. 2. Controle da potabilidade da água. 3. Higiene e saúde dos manipuladores. 4. Manejo dos resíduos. 5. Manutenção preventiva e calibração dos equipamentos. 6. Controle integrado de vetores e pragas urbanas. 7. Seleção das matérias-primas, ingredientes e embalagens. E, finalmente, 8. Programa de recolhimento de alimentos. Por sua vez, para serviços de alimentação, a legislação exige 4 POPs, que incluem os POPs referentes. 1. A higienização de instalações, equipamentos de móveis. 2. Ao controle integrado de vetores e pragas urbanas. 3. A higienização do reservatório de água e 4. A higiene e saúde dos manipuladores. Ao criar um POP é fundamental treinar a equipe quanto à padronização definida, bem como manter este documento disponível para consulta rápida e fácil de todos os funcionários envolvidos nas operações ali descritas. Essa facilidade de acesso do colaborador aos POPs é, até mesmo, uma das cobranças feitas pelas autoridades sanitárias. É interessante ressaltar que, para o gestor, o trabalho não acaba quando é feita a implementação do procedimento operacional padronizado. É necessário acompanhar seu funcionamento e avaliar se a rotina proposta está adequada à UAN.
Portanto, é fundamental que o responsável técnico nutricionista monitore os colaboradores durante a execução das operações orientadas pelos POPs. Além disso, registrar, datar e assinar as observações e pontos de não conformidade encontrados durante o monitoramento é importante para documentar essa avaliação e embasar as possíveis ações corretivas que venham a ser necessárias. A partir de agora, você vai estudar as especificações relativas a cada um dos procedimentos operacionais padronizados. Uma vez que o tema central do estudo é a gestão de unidades de alimentação e nutrição, daremos ênfase apenas naqueles POPs exigidos para serviços de alimentação. POP 01 – Higienização de instalações, móveis, equipamentos e utensílios. Os POPs referentes às operações de higienização de instalações, equipamentos de móveis devem conter as seguintes informações: natureza da superfície a ser higienizada, método de higienização, princípio ativo usado e sua concentração, tempo de contato dos agentes químicos ou físicos utilizados durante o procedimento de higienização, temperatura e outras informações que forem necessárias. Quando aplicável, os POPs devem contemplar, também, a operação de desmonte dos equipamentos para higienização e todos os equipamentos de proteção individual, EPIs, necessários para a execução das operações de limpeza, desmontagem e montagem. POP 02 – Potabilidade da água. A água que entra em contato direto, água para cocção, ou indireto, vapor das caldeiras, higiene de ambientes com alimentos, equipamentos e utensílios usados em alimentos deve ser potável, limpa, insípida e inodora. Por isso, a empresa tem como responsabilidade controlar a origem da água usada. O ideal é que a UAN tenha seu próprio reservatório de água, cuja limpeza e desinfecção devem ser feitas em intervalos regulares de no mínimo a cada 6 meses. A higienização do reservatório deve ser feita por um profissional capacitado ou por empresas especializadas registradas junto à Vigilância Sanitária do município. Caso a limpeza seja feita por um colaborador capacitado da própria UAN, é preciso monitorar e registrar adequadamente a atividade, de forma a apresentar comprovação da sua realização quando solicitado pela autoridade sanitária. Além disso, é necessário atentar-se para a adequada cloração da água e para a realização de análise bacteriológica, cujos laudos devem ser arquivados pelo gestor da UAN. Portanto, no que diz respeito à qualidade da água da UAN, é importante gerenciar os seguintes aspectos: manutenção e higienização dos reservatórios de água, teor de cloro livre e potabilidade da água. Os POPs referentes à higienização do reservatório de água devem especificar as mesmas informações citadas para os POPs de higienização de instalações, equipamentos e móveis, mesmo quando realizados por uma empresa terceirizada. Nesse caso, é necessário constar o certificado de execução do serviço. POP 03 – Higiene, saúde e capacitação de manipuladores. Sabe-se que o manipulador de alimentos é considerado uma via de transmissão de micro-organismos para os alimentos e as mãos, quando mal higienizadas, um veículo dos mais diversos tipos de bactérias. Por isso, a legislação determinou quais hábitos de higiene pessoal devem ser adotados por manipuladores de alimentos e devem, portanto, constituir um POP. É fundamental que todos os colaboradores da UAN tenham orientações explícitas a respeito da estética e higiene, principalmente relacionadas à necessidade de banho diário, higiene bucal diária, uso de touca de proteção para os cabelos, ausência de barba, bigode e costeletas, manutenção de unhas curtas, limpas e sem esmalte base, proibição do uso de perfumes e desodorantes perfumados, uso apenas de maquiagem leve e proibição de quaisquer tipos de adornos, brincos, alianças, anéis, pulseiras, colares e piercings, entre outros. Portanto, os POPs relacionados à higiene e saúde dos manipuladores devem contemplar as etapas, frequência e os princípios ativos usados na lavagem e antisepsia das mãos, figura 4.2, bem como as medidas adotadas nas situações em que os manipuladores apresentem lesões nas mãos, sintomas de doenças ou suspeita de problemas de saúde que possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária dos alimentos. Conforme determinação do Ministério do Trabalho, todo colaborador deve ser acompanhado pelo Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, CONSO. Além disso, a vigilância sanitária, por meio de um controle clínico de saúde,
tem como foco prezar a segurança alimentar e a saúde do trabalhador, para que ele esteja apto a realizar suas funções dentro da UAN. Portanto, o POP de saúde dos funcionários deve especificar os exames aos quais os manipuladores de alimentos devem ser submetidos, a periodicidade de sua execução, bem como as medidas a serem tomadas no caso de serem diagnosticados problemas de saúde. Ainda dentro desse item, cabe citar que é preciso desenvolver um POP referente ao Programa de Capacitação dos Manipuladores de Alimentos, em que deve estar determinada a carga horária, o conteúdo programático e a frequência de sua realização, mantendo-se em arquivo os registros de participação nominal dos colaboradores. POP 04 – Controle Integrado de Vetores e Pragas Urbanas. Os POPs relacionados ao controle integrado de vetores e pragas urbanas devem contemplar as medidas preventivas e corretivas destinadas a impedir a atração, o abrigo, o acesso e/ou a proliferação de vetores e pragas urbanas. No caso da adoção de controle químico, a UAN deve apresentar comprovante de execução do serviço prestado pela empresa especializada contratada, contendo informações estabelecidas em legislação sanitária específica. Sem medo de errar, Juliane e Matheus explicam para Joaquim que não existem POPs específicos para panificadoras, mas uma vez que a sua empresa é uma produtora de alimentos, a legislação que define os procedimentos operacionais padronizados obrigatórios é a RDC-N 275, de 21 de outubro de 2006. Quanto ao POP de higienização de equipamentos e utensílios, problema central identificado na panificadora, é necessário, de fato, determinar um procedimento de limpeza e higienização para cada um dos equipamentos e tipos de utensílios envolvidos em todas as etapas da elaboração dos produtos. Portanto, os nutricionistas explicam para Joaquim que elaborar os POPs de higienização de equipamentos e utensílios é um processo que requer tempo, dedicação e atenção, visto que é necessário descrever todos os passos referentes à desmontagem e montagem dos equipamentos, procedimento a ser empregado para higienizar cada peça de um equipamento, identificar os sanitizantes necessários para a lavagem de cada equipamento, bem como a diluição a ser usada para cada um, a necessidade de usar ou não equipamentos de proteção individual durante o processo, entre outras informações importantes para que o colaborador responsável pela higienização possa realizar o processo de forma adequada. Para auxiliar Joaquim, Juliane e Matheus explicam que para elaborar os POPs é preciso colocar no papel algumas informações-chave. Primeiro, eles irão fazer a identificação de todos os equipamentos e utensílios utilizados para a fabricação e distribuição dos produtos. Em seguida, é preciso identificar todos os funcionários envolvidos nas etapas de higienização e determinar responsáveis pela execução da higienização e pelo monitoramento dos processos. Juliane e Matheus precisam identificar quais os sanitizantes disponíveis para uso na panificadora e, uma vez que estejam liberados para uso no setor de alimentação, eles devem determinar a diluição adequada de cada produto conforme instruções do fabricante. É fundamental, ainda, que os nutricionistas conheçam o fluxo e volume de produção da padaria a fim de que seja determinada a periodicidade de higienização necessária para garantir a produção de alimentos seguros, evitando a contaminação cruzada. Juliane e Matheus também devem acompanhar como é realizada a higienização dos equipamentos e utensílios e registrar os pontos de não conformidade, para que sejam readequados na nova proposta. Finalmente, reunindo todas essas informações, ambos irão descrever, de forma objetiva, todas as etapas necessárias para a correta higienização de cada um dos equipamentos e utensílios da panificadora de Joaquim. Avançando na prática. Assimilando as diferenças. Descrição da situação problema. Após o sucesso de vendas das trufas na universidade, Michele decidiu abrir uma microempresa para profissionalizar o seu trabalho e poder expandir suas vendas. Ao procurar o Departamento de Vigilância Sanitária do município, ela foi informada que para obter o alvará de funcionamento será necessário adequar o local usado para a produção de acordo com a legislação, além de apresentar o manual de boas práticas de fabricação e os procedimentos operacionais padronizados pertinentes à empresa. Michele pesquisa sobre o assunto na internet, encontra diversas legislações e não consegue identificar qual delas deve usar como base em sua empresa. Decide então contratar uma nutricionista para auxiliá-la nessa etapa e em sua primeira reunião pergunta: Lúcia,
Posso usar qualquer uma destas legislações na empresa? São tão parecidas. Como saber para o que se aplica cada uma delas? Se possível, gostaria que usássemos esta, que exige um número menor de procedimentos operacionais padronizados, para agilizar o seu trabalho. O que você acha? Quais as respostas de Lúcia para as dúvidas de Michele? Resolução da situação-problema. Lúcia explica a Michele que as legislações que dispõem sobre os procedimentos operacionais padronizados e as boas práticas de fabricação são as resoluções RDC-N 216, de 15 de setembro de 2004, e a RDC-N 275, de 21 de outubro de 2006, e cada uma delas se destina a um tipo de empresa. Segundo Lúcia, enquanto a RDC-N 275 é uma resolução que dispõe sobre o Regulamento Técnico de Procedimentos Operacionais Padronizados aplicados aos estabelecimentos produtores, industrializadores de alimentos. A RDC-N 216 dispõe sobre Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação, ou seja, a RDC 275 normatiza os POPs a serem desenvolvidos pelas indústrias de alimentos, enquanto a RDC 216 está voltada para os serviços de alimentação e, por isso, ela irá embasar seu trabalho na RDC-N 275, visto que Michele tem uma empresa que produz trufas. Lúcia explica que a RDC-N 275 exige um mínimo de 8 procedimentos operacionais padronizados para empresas produtoras de alimentos: higienização das instalações, equipamentos móveis e utensílios, controle da potabilidade da água, higiene e saúde dos manipuladores, manejo dos resíduos, manutenção preventiva e calibração dos equipamentos, controle integrado de vetores e pragas urbanas, seleção das matérias-primas, ingredientes, embalagens e programa de recolhimento de alimentos, o dobro do exigido na RDC-N 216. Porém, isso não pode ser negligenciado, sob pena de Michele não conseguir o alvará de funcionamento para sua empresa. Seção 3. Sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle, AC. Diálogo aberto. Caro aluno, você já está quase pronto para atuar como um gestor de unidade de alimentação e nutrição. Parabéns! Neste último trecho da nossa caminhada, vamos precisar reunir nossos conhecimentos acerca das boas práticas de fabricação e manipulação de alimentos, bem como sobre os procedimentos operacionais padronizados para compreender a metodologia mais complexa e completa para o controle da qualidade higiênico-sanitária de alimentos, o Sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle, AC. Esse sistema envolve todas as etapas da cadeia de produção de um alimento, ou seja, vamos avaliar e monitorar os diversos aspectos que relacionam desde o plantio, colheita e transporte da matéria-prima até o momento do consumo, fechando o ciclo que chamamos do campo à mesa. Para aproximar o conteúdo teórico da prática profissional, leia atentamente a situação a seguir. Karine, estudante de nutrição e estagiária na padaria de Joaquim, está com algumas dúvidas acerca do processo de implantação do sistema AP mesmo após ter assistido à capacitação ministrada pela nutricionista Juliane, do Departamento de Vigilância Sanitária do município. Uma vez que Juliane se colocou à disposição para esclarecimentos e dúvidas, Karine decide entrar em contato e faz a seguinte pergunta: eu estou me sentindo perdida em relação à identificação dos pontos críticos dos processos. Já acompanhei a realização deles por várias vezes, identifiquei aspectos importantes que precisam ser controlados, mas estou preocupada em esquecer algum item importante. O que é fundamental a ser observado? Como Juliane pode orientar Karine? Seria possível criar um roteiro de observação para elencar os pontos críticos de controle na padaria? Não pode faltar. O AC foi desenvolvido pela Agência Aeroespacial dos Estados Unidos, NASA, visando a garantia da qualidade dos alimentos destinados aos astronautas, uma vez que, fora de órbita, uma toxinfecção alimentar poderia causar problemas ainda maiores pela dificuldade de cuidados médicos. Essa metodologia de controle de qualidade foi criada, portanto, para identificar os perigos biológicos, químicos e físicos significativos que podem ocorrer durante a produção de alimentos, determinando e controlando os chamados pontos críticos de controle, PCC. O AC é um sistema de baixo custo, altamente dinâmico e, quando aplicado corretamente, o alimento produzido tem a garantia de não estar exposto aos perigos considerados
já que estes foram controlados durante o processo produtivo. Assim, o AP fundamenta-se em princípios para prevenção, eliminação ou redução dos perigos em todas as etapas da cadeia produtiva e, por isso, é reconhecido como o melhor método de garantia de segurança de produtos alimentícios, que permite identificar riscos específicos e medidas preventivas para seu controle e, até mesmo, validá-las conforme preconizando pelo ISO 2-2000-2006. Reflita. Qual deve ser a atitude do nutricionista quando são identificados os perigos e riscos a que estão expostos os alimentos durante o processo produtivo? É importante destacar que não existe um sistema AP pronto e formatado. Existem sim regras e princípios de boas práticas de fabricação, manipulação que devem ser seguidos, implementados e respeitados. Por isso é que as BPF e os POPs compõem um programa de pré-requisitos ao AP, constituindo-se na base higiênico-sanitária para a implantação desse sistema de gestão de segurança de alimentos. Para Castro e Souza 2014 P104, a trilogia BPF-POP-AP retrata as exigências em qualidade, sanidade e inocuidade que refletem o compromisso de todos os colaboradores da UAN em proteger os processos e os produtos, alimentos e refeições das contaminações. Cabe destacar aqui que uma vez que o programa de pré-requisitos não tenha sido conduzido de maneira correta, há possibilidade de haver equívoco na análise de perigos e avaliação de riscos. Portanto, no que diz respeito ao controle de qualidade higiênico-sanitária, é fundamental respeitar a ordem e a velocidade de implantação dos processos. Deve ficar claro que apenas após a solidificação dos princípios das BPF e dos POPs e ter colaboradores altamente treinados quanto à higiene pessoal, higiene na manipulação dos alimentos, higiene de equipamentos e utensílios e higiene ambiental, é que o gestor da UAN deve planejar a implementação do sistema AP. Em uma UAN, para que o sistema AP dê resultados, é essencial que a gerência esteja comprometida com o programa. Todos os envolvidos na adoção do sistema devem conhecer a importância do conceito AP e seus benefícios para a segurança e garantia da qualidade do alimento. Agora que você já conhece as vantagens e os pré-requisitos necessários para a implantação do sistema AP, como torná-lo realidade na UAN? A elaboração e implantação do sistema AP deve obedecer a uma série de etapas conforme apresentadas a seguir. Item primeira etapa, formação da equipe responsável pela elaboração e implantação do AP. Item segunda etapa, identificação da empresa, razão social, endereço completo, categoria da empresa, relação de produtos elaborados, serviços prestados, organograma da empresa, diagrama. Item terceira etapa, avaliação dos pré-requisitos para o sistema AP, análise do layout da UAN, identificação de possíveis contaminações cruzadas, boas práticas e POPs já existentes. Item quarta etapa, programa de capacitação técnica. Item quinta etapa, seguir os 12 passos necessários à implantação do AP. Passo 1, reunir a equipe AP. Passo 2, descrever o produto, preparação. Passo 3, identificar o uso pretendido e o consumidor do produto. Passo 4, construir o diagrama de fluxo. Passo 5, verificar in loco a adequação do diagrama operacional. Passo 6, listar e identificar os perigos, analisar os riscos e considerar as medidas preventivas de controle. Passo 7, identificar os pontos críticos de controle e aplicar a árvore decisória. Passo 8, estabelecer os limites críticos para cada ponto crítico de controle. Passo 9, estabelecer o sistema de monitoramento para cada ponto crítico de controle. Passo 10, estabelecer as ações corretivas. Passo 11, estabelecer os procedimentos de verificação. Passo 12, providenciar a documentação e estabelecer os procedimentos de registro. Para a implantação e controle do sistema, portanto, além do comprometimento da gerência, dos responsáveis e dos funcionários envolvidos, torna-se fundamental a criação de planilhas de acompanhamento do processo produtivo. Além disso, a equipe responsável pela implantação e desenvolvimento do AP deve elaborar um fluxograma figura 4.3, abrangendo todas as fases da operação e compará-lo com as técnicas de processamento do produto, realizando as correções se necessário. É prioritário que façam parte do sistema AP os registros de monitoramento, uma análise crítica dos registros, as ações corretivas estabelecidas e procedimentos apropriados para tratar possíveis desvios que sejam observados durante qualquer uma das etapas do processo de produção do alimento.
No que diz respeito aos aspectos a serem observados, são muitos os perigos que podem ocorrer em cada etapa, porém, na tentativa de facilitar o trabalho na prática, Pinto, 2009, p. 158, destaca os principais perigos, apresentados a seguir no quadro 4.4. Você se lembra que no início desta sessão comentamos acerca dos PCCS? Para relembrar, PCC são todos os locais ou situações em que os perigos podem se fazer presentes. Ou seja, para que o sistema AP funcione é estratégico que os PCCS sejam corretamente identificados. Conforme relatado por Gelli, 2005, p. 302, estudos epidemiológicos realizados para avaliação de surtos de doenças transmitidas por alimentos identificaram 3 fatores como os principais pontos críticos a serem controlados. Veja só quais são as condições em que eles podem ocorrer. 1. Contaminação dos alimentos. 2. Sobrevivência dos micro-organismos ou persistência das toxinas e 3. Multiplicação de micro-organismos. Todos esses fatores podem ser identificados por meio da inspeção durante a preparação dos alimentos, utilizando-se os questionamentos e o fluxograma apresentado na figura 4.4. Exemplificando. Veja aqui uma sequência de perguntas a serem respondidas para identificar os perigos e pontos críticos de controle. 1. Quais os ingredientes usados para fazer o alimento? 2. É usado algum tipo de conservante? Qual is? 3. Quais são as técnicas de conservação empregadas? Pasteurização, esterilização, desidratação, refrigeração, congelamento, fermentação. 4. Quais as condições para distribuição e uso? O produto deve ser mantido em temperatura ambiente congelado, sob refrigeração ou aquecido. 5. A embalagem utilizada contribui para que o produto tenha maior durabilidade? 6. Quanto tempo o produto será mantido em prateleira? Considerar os prazos de distribuição, armazenamento, exposição e consumo. 7. Quais falhas o produto pode apresentar, seja no momento da comercialização ou até mesmo nas mãos do consumidor? 8. Quem vai consumir o produto? Existem consumidores mais sensíveis, crianças, idosos ou pessoas enfermas. O processo de resposta dessas perguntas facilita definir o que será necessário para controlar os pontos críticos identificados. Cabe dizer que os critérios mais utilizados no sistema AP para avaliar os riscos e severidades dos PCCS são temperatura, tempo, umidade, pH, atividade de água, concentração de sal, viscosidade e também informações sensoriais como textura, aroma e aparência. No que se refere a esses critérios específicos, a tolerância será dada de acordo com a legislação, uma vez que a determinação do controle de cada ponto crítico depende, principalmente do tipo de matéria-prima utilizada. Quanto ao monitoramento, é necessário registrar em planilhas os aspectos observados com relação ao tempo, à temperatura, à diluição de cloro, à higiene do manipulador, aos equipamentos e utensílios. Destaca-se aqui a atenção especial a ser dada ao item ação corretiva, pois o colaborador deve saber o que fazer quando qualquer um dos critérios citados não for atingido, uma vez que sua atitude deve ser imediata a fim de garantir a qualidade do produto. A figura 4.5 ilustra o plano de ação para 2 etapas de processamento do leite pasteurizado, em que é possível observar a forma como deve estar descrito cada item, incluindo a ação corretiva. São consideradas condições de alto risco, alimentos preparados em estabelecimentos previamente relacionados com surtos de doenças transmitidas por alimentos, alimentos semelhantes em natureza ou modo de preparo, aqueles frequentemente relacionados a surtos de doenças transmitidas por alimentos, grandes volumes de alimentos preparados e armazenados de modo a ocorrer multiplicação bacteriana e alimentos que permitem uma rápida proliferação de micro-organismos quando, durante o processamento, ficam expostos a temperaturas que favorecem o crescimento bacteriano ou são submetidos a situações que promovam a multiplicação dos micro-organismos, contato com superfícies ou utensílios mal higienizados. Do lado oposto, são situações consideradas de baixo risco, os alimentos com pH abaixo de 4,5, alimentos com atividade de água abaixo de 0,92, alimentos não comumente citados como veículos de doenças de origem alimentar, alimentos processados em sua própria embalagem, por exemplo, os enlatados. Alimentos processados de forma a eliminar todos os patógenos de interesse e manipulados adequadamente, de forma a prevenir e reduzir as chances de contaminação e
Alimentos processados a quente sob calor, seco sem molhos. Assimile. No processo de implantação do sistema APC é fundamental conhecer o conceito dos 3 termos apresentados aqui. Item perigo. Contaminante de natureza biológica, química ou física, ou uma condição que possa causar danos à saúde ou à integridade do consumidor. Item risco. Possibilidade de ocorrência do problema em alguma etapa do processo de produção. Classificado como risco baixo, médio ou alto. Item severidade. Referente à gravidade do problema que pode ocorrer. Pode ser classificada como baixa, média ou alta. Periodicamente deve-se conduzir uma análise de todo o sistema para assegurar que esteja funcionando adequadamente. Ou seja, é importante realizar reuniões com os colaboradores e supervisores para que cada um entenda o seu papel dentro do sistema APC, a fim de garantir que os pontos críticos de controle e os sistemas de monitoramento estejam apropriados e atualizados, com ênfase na documentação das ações corretivas e no manuseio de possíveis desvios. Sem medo de errar. Juliane orienta Karine dizendo que é normal ela se sentir insegura no início e que é fundamental entrar em contato com um profissional capacitado para esclarecer as dúvidas, pois deixar de identificar algum dos pontos críticos de controle certamente coloca em risco a eficiência do sistema APC. Nestes casos, seria interessante Karine separar todas as etapas e processos envolvidos na produção do alimento e responder uma lista de perguntas sequenciais para cada um desses processos. As perguntas são: 1. Quais os ingredientes usados para fazer o alimento? 2. É usado algum tipo de conservante? Qual is? 3. Quais são as técnicas de conservação empregadas? Pasteurização, esterilização, desidratação, refrigeração, congelamento, fermentação. 4. Quais as condições para distribuição e uso? O produto deve ser mantido em temperatura ambiente congelado, sob refrigeração ou aquecido. 5. A embalagem utilizada contribui para que o produto tenha maior durabilidade? 6. Quanto tempo o produto será mantido em prateleira? Considerar os prazos de distribuição, armazenamento, exposição e consumo. 7. Quais falhas o produto pode apresentar, seja no momento da comercialização ou até mesmo nas mãos do consumidor? 8. Quem vai consumir o produto? Existem consumidores mais sensíveis, crianças, idosos ou pessoas enfermas. Juliane explica que ao responder a essas perguntas, Karine terá maior clareza para definir quais são os pontos críticos, bem como as estratégias necessárias para controlá-los. Avançando na prática. Relembrando os princípios do sistema APC. Descrição da situação problema. Alexandre, técnico em nutrição da UAN, recebeu um comunicado do nutricionista Júlio, convocando-o para uma reunião em que seria definida a equipe responsável pela implantação do Sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle, ACC na UAN. Durante a reunião, Júlio apresentou a todos a importância da implantação desse sistema de controle da qualidade higiênico-sanitária dos alimentos produzidos e pediu para que consultassem, no material que foi entregue, quais são os princípios que embasam o sistema APC. Após a leitura do material para aproximar o conteúdo da prática dos colaboradores, Júlio solicitou que um dos participantes falasse sobre os princípios do APC, tomando como exemplo todo o processo que envolve a produção de uma salada de folhas. Diante disso, Alexandre pensou sobre a sua rotina de trabalho na UAN e decidiu responder ao desafio proposto. Como Alexandre demonstrou para os demais presentes na reunião a aplicação prática dos princípios do sistema APC. Resolução da situação problema. Alexandre iniciou apresentando o primeiro princípio do APC, avaliar perigos e riscos associados com o crescimento, colheita, matéria-prima e ingredientes, processamento, distribuição, comercialização, preparação e consumo de alimentos. Pensando em todas as etapas necessárias para produzir uma salada de folhas, a equipe responsável pela implementação do APC deve avaliar o uso de agrotóxicos e outros produtos usados pelos fornecedores dos folhosos, a forma com que são transportados até a UAN, a obediência às regras de armazenamento, como temperatura e higienização prévia, as técnicas usadas no pré-preparo das folhas, retirada de aparas, sanitização, a montagem da salada para que seja atrativa ao consumidor e ainda a conservação desta durante todo o tempo em que está sendo disponibilizada para consumo.
Alexandre lembra que essa avaliação é necessária para pensar nos perigos envolvidos em todos esses processos e nos riscos a que os consumidores estarão submetidos se alguma das etapas não for executada corretamente. Falhas no processo poderiam causar alergias, toxinfecções alimentares leves, graves ao consumidor? Quantas pessoas poderiam ser prejudicadas? Alexandre comentou, então, sobre o segundo princípio do AC, determinar os pontos críticos de controle, e explicou que, ao identificar os riscos envolvidos no processo de preparação da salada de folhas, é possível determinar práticas que irão reduzir as chances de que ocorram os perigos e riscos identificados. Isso envolve a qualificação periódica dos fornecedores de folhosos, o treinamento de colaboradores quanto ao armazenamento e higienização, a manutenção preventiva das câmaras de resfriamento e da pista fria para que mantenham a temperatura adequada, por exemplo. Diante disso, Júlio parabenizou Alexandre, que em seguida falou sobre o terceiro e quarto princípios do AC, estabelecer limites críticos e estabelecer procedimentos para monitorar os pontos críticos de controle, ou seja, para cada ponto crítico de controle. Alexandre explicou que é preciso determinar o limite monitorável, como a temperatura de armazenamento. Ele ressaltou que folhosos devem ser armazenados sob temperatura de até 10 graus Celsius, ter atenção ao tipo de produto, portanto, é preciso definir o limite de temperatura em que será feita uma intervenção sobre o alimento, para que seja usado imediatamente ou para que seja desprezado, de forma a garantir produtos 100% seguros para o consumo. Para um controle acurado é preciso, nesse caso, estabelecer planilhas de controle de temperatura das câmaras de armazenamento, da temperatura da salada na pista fria e do controle do tempo de exposição da salada. Alexandre explicou que, de acordo com a leitura do material, o quinto princípio está intimamente relacionado aos anteriores, pois cita a necessidade de estabelecer ações corretivas quando houver um desvio identificado pelo monitoramento dos pontos críticos de controle, ou seja, ao identificar que as temperaturas estão acima ou abaixo dos limites críticos estabelecidos. Quais as atitudes a serem tomadas e quem será o responsável por resolver o problema? Para finalizar, Alexandre comenta que os dois últimos princípios do AC estão relacionados à documentação de tudo o que foi apresentado, pois é necessário estabelecer sistemas efetivos para guardar registros que documentam o sistema AC, bem como estabelecer procedimentos para verificar se o sistema AC está funcionando corretamente. É fundamental que todos os funcionários tenham acesso aos documentos e planilhas de controle, aos processos corretos a serem seguidos para recebimento, higienização, armazenamento e distribuição dos itens que envolvem a produção da salada de folhas, caso haja alguma dúvida. Além disso, é preciso que haja uma análise constante acerca do funcionamento do sistema AC implantado, uma vez que os processos devem estar em constante atualização e novos riscos e perigos podem surgir.